Bom dia, pessoal. Mais uma videoaula aqui do seminário que a gente fez e quer compartilhar com vocês. A gente vai falar sobre dengue. Antes de eu começar a falar sobre dengue, algumas considerações devem ser feitas. A dengue, ela acompanha de perto a distribuição do mosquito transmissor. Então, aonde o mosquito vai, a dengue, a doença, acompanha, por fatores lógicos, né? E, por conseguinte, sua incidência tende a ser maior no verão, justamente onde o mosquito ali se prolifera. O Aedes aegypti adquire o vírus se alimentando do sangue de um indivíduo infectado, justamente na fase de viremia, como tem aqui no esquema aqui do lado aqui. Um dia antes do aparecimento da febre, que vai até o 6º dia da doença. A fêmea transmite depois de 8 a 12 dias, mais ou menos, após a replicação deste vírus em suas glândulas salivares. Os ovos que elas põem ficam viáveis durante um bom tempo, em torno aí de 1 ano, eclodindo após a hidratação, que era justamente naquele período de chuva. Ela pode se desenvolver dengue neonatal. Tem alguns relatos, são poucos, mas alguns relatos de casos onde fala que a transmissão vertical mediante a placenta da mãe para o filho é possível. A sua patogênese. Após a inoculação, este replica nas células mononucleares, ali nos linfonodos locais, nas células musculares esqueléticas. Isso justifica a mialgia, justamente na inoculação ali das células musculares esqueléticas. Ok? No sangue, o vírus penetra nos monócitos, né? Aí é o que a gente chama de segunda replicação. Aí a gente tem a síndrome febril, que é a produção de citocinas. Essa produção de citocinas é estimulada pela replicação viral. A liberação dessa substância sendo as mais importantes a TNF, alfa e interleucina 6. A partir do 4º dia da doença, aí a gente vai começar a ter o IgM detectado. Ele atinge o seu pico no final da 1ª semana e persiste no soro por alguns meses. O IgG já na 1ª semana e o seu pico no final da 2ª semana, mantendo-se positivos por vários anos e confere aí a imunidade sorotipo, específica por toda a vida. Então, resumindo, IgM detectado, né, ali por volta do 4º dia da doença, e tem o seu pico final na 1ª semana. Já o IgG é ali na 1ª semana e seu pico final na 2ª semana. Ok? Vamos adiante. A febre hemorrágica, que é um tipo de dengue, ocorre naqueles pacientes que tiveram sorotipo e anos depois contraíram outro sorotipo viral, que ela, apesar dela ter anticorpos, mas é para um determinado sorotipo viral, ok? Alguns pacientes desenvolvem a febre hemorrágica da dengue já na primo-infecção, na primeira infecção. Aí a gente pode falar em uma predisposição genética para esses casos. Na primeira infecção, os anticorpos homólogos, a gente está falando aqui na primeira infecção, que permanecerão por toda a vida, confere a proteção contra outros sorotipos virais, porém com certa duração, tipo meses a anos. Caso infectado mais tarde ou anos mais tarde por um sorotipo diferente, não conferirão defesa. Então, a defesa ela é pequena, durante pouco tempo, né? Se contraiu muito tempo depois, aí esses anticorpos homólogos não vão ser eficazes. Agora, novos anticorpos serão produzidos, tipo anticorpos heterólogos, que são depois da primeira infecção. A teoria de Halsted
Ele fala que a ligação de anticorpos heterólogos, que a gente acabou de ver, ao longo do sorotipo de vírus da dengue, sem neutralizá-lo. Então, existe uma ligação de anticorpos heteróglobos ao novo sorotipo de vírus, Isso facilita a penetração do vírus nos macrófagos. E aí, a gente vai ter uma quantidade muito maior de vírus, ganharia o interior dos fagócitos. Então, essa quantidade de vírus vai para dentro dos fagócitos. Tem uma grande proliferação, que é em alta escala, aumenta a viremia, e aí estimula, assim, a produção de uma tempestade de citocinas. E aí a gente vai ver mais tarde, num outro tempo aqui, que isso vai favorecer a saída do sangue de dentro do vaso. Que é isso aqui, que dá febre hemorrágica da dengue, é a síndrome de choque por dengue. Então, você tem uma fuga capilar do sangue, do líquido, gerando edema e gerando choque. A liberação em massa de fatores inflamatórios, aumento súbito da permeabilidade capilar, levando a uma hipotensão, um extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Hipovolemia relativa, edema e hemorragia tecidual. O antígeno NSI secretado durante a infecção, bem como o próprio vírus circulantes, neutralizam as moléculas de glicocálix, ou seja, resultando em um aumento na permeabilidade capilar, levando à perda intravascular de albumina. Vê que tudo está favorecendo para a saída de líquido de dentro do nosso capilar. E aí a gente vai ter os sintomas da dengue clássica. Fortes dores de cabeça, febre súbita alta acima de 40 graus Celsius, manchas vermelhas parecidas com sarampo na pele, dor principalmente atrás dos olhos, piora com o movimento ocular, muito característico, falta de apetite e paladar, náuseas, vômitos, moleza e cansaço, mialgia, dor nos ossos e na articulação. E é interessante a gente ainda falar que existe leucopenia e aumento de aminotransferases nos casos da clássica, da dengue clássica. Já a dengue hemorrágica, a gente tem uma complicação desses sintomas clássicos e acrescidos com outros aqui. Perda da consciência, confusão mental, agitação e insônia, sangramento da boca, gengiva, importante na odontologia, e no nariz, que é a epistaxe, dificuldade de respiração, vômitos intensos, boca seca, muita sede pela falta de líquido, pulso fraco, fortes dores abdominais contínuas, não como cólicas, mas dores fortes, pele pálida, fria e úmida, levando aí já por choque. Extravasamento plasmático leva a hipovolemia relativa, edema, derrames cavitários e choque. A partir do segundo e terceiro dias, podem surgir manifestações hemorrágicas e os derrames cavitários na dengue hemorrágica. Figura clássica aí da internet, a prova do laço costuma ser positiva e precede os eventos hemorrágicos. Entre o terceiro e o sétimo dias, a evolução para o estado de choque, que é a foto aí que a gente está vendo aí, de forma rápida, com pressão arterial convergente, hipotensão absoluta e pressão arterial inaudível, estado de choque. O paciente fica letárgico, surge acidose metabólica e a formação de derrame pleural e ascite. Quadro extremamente grave. Com isso, a gente pode classificar pela OMS a dengue hemorrágica em 4 graus de gravidade. Grau 1,
Prova do laço positiva, sem manifestações hemorrágicas ou instabilidades hemodinâmicas. Grau 2, fenômenos hemorrágicos espontâneos. Grau 3, hipotensão arterial, pulso fraco, taquicardia, pele pegajosa e fria e inquietação. E o grau 4, choque profundo com ausência de pulso e PA inaudível. Então, esses são os de um grau 1, que é o mais leve, até o grau 4, que é praticamente aí, extremamente grave. E a gente tem um algoritmo aqui em relação aos sintomas. Então, eu tenho a infecção lá em cima, infecção pelo vírus da dengue. Isso, aí eu posso ter um paciente assintomático e eu posso ter um paciente sintomático. Como a gente está falando em sintomas, vamos aqui para o lado do sintomático. Esse sintomático, ele pode ter, à minha esquerda aqui, a febre indiferenciada e a febre do dengue, característica do dengue. E eu ainda posso ter a febre hemorrágica do dengue. Então, vamos lá para a febre do dengue. Olha a figurinha mostrando as costas do nosso paciente. Pode ter sem hemorragia ou com hemorragia. Sem hemorragia, ela pode ainda evoluir com plaquetopenia e de um outro lado, com plaquetopenia, sem e com plaquetopenia. Já com hemorragia, também a gente tem sem plaquetopenia e com plaquetopenia. Lá na febre hemorrágica do dengue, eu tenho o grau 1 e o 2, grau 3 e grau 4, igual foi falado no slide anterior. E eu ainda tenho outras formas de apresentação, alteração do sistema nervoso, alteração cardíaca, principalmente representada aí pela miocardite, hepatite fulminante e a púrpura trombocitopênica. Diagnóstico. O diagnóstico é feito o seguinte. A gente vai ver alguns diagnósticos diferenciais. Então, a leucocitose significativa com desvio praticamente afasta o diagnóstico de dengue e sugere uma doença bacteriana piogênica ou leptospirose. Então, se eu tenho uma leucocitose significativa e com desvio, eu praticamente descarto a dengue. Dengue é por vírus. Aqui a gente está levando para uma infecção para o lado de bactéria, certo? Ou até mesmo a leptospirose. O diagnóstico diferencial da dengue é hemorrágica. Meningococcemia, as petequias ou equimoses podem aparecer desde o primeiro dia de infecção. Na dengue, isso não é vista. Na dengue, elas só são vistas após o terceiro ou quarto dia. Então, se eu tenho essas petequias desde o primeiro dia, eu posso pensar em meningococcemia. A icterícia também não é comum na dengue, mas sim na malária, leptospirose, hepatite viral, sepse e até febre mesmo, a febre amarela, ok? Então, como é que a gente faz o diagnóstico da dengue? Através da sorologia, é o método de escolha, porém, não é capaz de diferenciar os sorotipos, através do MAC, ELISA, IgM, que tem a figurinha aqui do nosso lado aqui. Detecção em 80% dos casos a partir do 5º dia da doença, permanecendo positivo durante meses. Isso é interessante, mas a gente ainda tem 20% que fica para fora aí. Padrão ouro é o isolamento viral, com a aplicação das técnicas de imunofluorescência, ok? Mas o mais comum é pela sorologia. E a gente tem o teste do laço. Como é que eu faço? Tem 3 figurinhas aí. Na primeira, eu tenho que pegar a pressão média, que é a pressão sistólica, mais a pressão diastólica, dividido por 2. Depois, eu vou insuflar o manguito do meu esfígado até o ponto médio da pressão registrada. Chegou nesse ponto médio, segura a onda. Em adultos, eu tenho que aguardar 5 minutos com o manguito insuflado. Aí eu vou soltar o ar do mesmo posteriormente. Em crianças, que é o nosso caso aqui, a gente precisa aguardar 3 minutos. E aí? Eu vou desenhar um quadrado de 2,5 centímetros quadrado numa área do antebraço do paciente. E eu vou contar as petequias, como está aí na figura. Então, em crianças, a prova do laço é positiva, se forem contados 20 ou mais petequias. E em adultos, minto,
Em crianças, 10 ou mais petequias. Em adulto, 20 ou mais petequias. Isso tem a ver muito com a fragilidade capilar. A gente não está falando que a dengue afeta a permeabilidade vascular? É para isso aí, tá bom? Importante, a prova do laço é importante para a nossa triagem. A prova do laço positiva não é patognomônica da febre hemorrágica da dengue, ou até mesmo da síndrome do choque pela dengue. E pode ocorrer em outras situações clínicas. Por isso ela é importante para a triagem, que cursam com alteração de permeabilidade capilar ou trombocitopenia. Não há contraindicações em doenças crônicas, tipo hipertensão arterial, diabetes mellitus, não tem. Agora, a gente tem que ter cuidado com idosos. Por quê? Fragilidade capilar, né, que esses já têm. O tratamento, não há droga específica, Ele é sintomático, né? O tratamento, você trata os sintomas, analgesia, angitérmicos, antipuriginosos, com ênfase especial em hidratação, como o caso do sorinho. Hidratação é fundamental nesses pacientes. Os salicilatos e AINES são contraindicados mediante risco de sangramento, inibição plaquetária. Ok? Sinais de alarmes, muito importante para a gente. Mesmo quando a febre possui caráter benigno, podendo aparecer sinais e sintomas da síndrome de extravasamento plasmático. Que é isso aí, os sinais de alarme do choque hemorrágico. 4 critérios para a febre hemorrágica da dengue. Febre, manifestações hemorrágicas, permeabilidade do vaso capilar excessiva e plaquetas menor ou igual a 100 mil. Isso já está lá em cima. Vamos começar aqui de baixo. Aqui, ó. Quando o paciente desenvolve a síndrome do choque da dengue, de 3 a 6 dias após o início de todos os sintomas, bem ali embaixo. Né? Antes disso, é antecedida pelos os primeiros sinais de alerta, que é o desaparecimento da febre e queda de plaquetas. E existe um aumento no hematócrito. Depois a gente tem aqueles 4 critérios para febre hemorrágica, que a gente falou, febre, manifestações hemorrágicas, permeabilidade do vaso capilar e plaquetas menor ou igual a 100 mil milímetros cúbicos. E aí a gente tem os sinais de alarme. Antes do choque, dor abdominal severa, diferente da cólica, vômito prolongado, mudanças súbitas da febre de hipotermia e mudança do grau de consciência, irritabilidade ou sonolência do paciente. Então, sempre lembrar, quando ele estiver no síndrome do choque da dengue, ele começa de 3 a 6 dias após o início dos sintomas. Então, esses sinais de alarme devem ser sempre pesquisados no intuito em que o paciente vai evoluir para a forma mais grave da doença, que é a síndrome do choque da dengue, caso o tratamento não seja instituído de forma adequada. Gente, começou dor abdominal severa, vômito prolongado, mudança do grau de consciência, depois vem febre, manifestações hemorrágicas, permeabilidade do vaso capilar excessivo, depois, desaparecimento da febre do nada, queda de plaqueta, aumento do hematócrito, meu amigo, pode esperar coisa não muito boa aí. E nos pacientes pediátricos, isso aí complica para a gente, que a faixa pediátrica é o atraso do diagnóstico, pois muitas vezes não se queixam de cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, aqueles fatores clássicos. O paciente não tem isso. Seus sinais são inespecíficos com a dinamia. Choro persistente, irritabilidade, recusa alimentar, tem um quadro febril na ausência das infecções das vias aéreas superiores ou outros sinais de localização deve alertar para a dengue. Sempre deixa ali a cartinha na manga, principalmente naquelas áreas endêmicas. E a classificação e o tratamento desses pacientes? Azulzinho, o grupo A azulzinho, atendimento de acordo com o horário da chegada. Então, a gente tem aqui o grupo azul, que é atendimento de acordo com o horário de chegada, o grupo verde, que é o grupo B, prioridade não urgente, o amarelo, que é a urgência, mas o atendimento mais rápido possível, e o mais grave, que é o vermelho,
que é o grupo D. Emergência, paciente com necessidade de atendimento imediato. Então, o grupo A, que é aquele mais tranquilinho ali, são suspeitos por conta do quadro limitado a sintomas gerais, sem manifestações hemorrágicas nem prova do laço positivo. O B, suspeitos com prova do laço positiva e manifestações hemorrágicas espontâneas, discretas, sem repercussões hemodinâmicas. C, presença de sinais de alarme, independente da presença de hemorragias. E D, pressão arterial convergente, hipotensão ou choque, podendo ou não ter manifestações hemorrágicas. A gente tem esse algoritmo aí, que a gente não vai ler ele de forma agora, mas é interessante depois vocês derem uma olhada. E eu vou tentar falar as principais características de cada tratamento aqui. Olha no grupo A, a sintomatologia, a ausência de manifestações hemorrágicas, espontâneas ou induzidas, que é na prova do laço, igual a gente já viu. Ausência de sinais de alerta. Os exames complementares são aqueles específicos. Em período não epidêmico, é feito para todos os casos, porque são poucos, né? E em período epidêmico é por amostragem, conforme a orientação da vigilância. E inespecífico, hematócrito, hemoglobinas, plaquetas, né? E outros aí. E aí a gente vai ver se eu vou ter ele normal ou não realizado, a gente vai partir para essa conduta. Ou se der alterado, a gente vai partir para essa conduta também. Qual é essa conduta? Hidratação oral, que é mais ou menos 60 a 80 ml quilo dia, sendo 1/3 de soro de reidratação oral, que é o SRO, e 2/3 de líquidos em geral. Apesar desse tratamento ser domiciliar, o paciente deve ser orientado ao retorno no momento da defervescência da doença, tá bom? Não utilizar salicilatos, igual a gente já comentou. Para o grupo B, que é aquela sintomatologia, onde a gente tem as manifestações hemorrágicas induzidas, por exemplo, prova do laço, ou espontânea sem repercussão hemodinâmica, e ausência de sinais de alerta, se der normal ou alterado, né? Se der alterado, a gente vai partir para a nossa conduta propriamente dita, que, resumindo, o paciente deve permanecer na unidade fazendo uso de sintomáticos e reidratação oral assistida. A depender do paciente, o tratamento pode ser ambulatorial com hidratação oral de 80 ml quilo dia. Se o paciente, homem, estiver com hematócrito acima de 50% e a mulher acima de 44%, ou ainda plaquetas abaixo de 50.000, o paciente deve permanecer na unidade para fazer uso de hidratação venosa, com quantidade correspondente a 1/3 do volume citado no período de 6 horas. Período de 6 horas, gente. O paciente é liberado para continuar a hidratação em casa e retorno após 24 horas. E aí a gente vai ter melhora sim ou não? Se não tiver, a gente vai partir para o grupo C, que é dito aqui, onde a sintomatologia representa de algum sinal de alerta e ou choque, manifestações hemorrágicas ausentes ou presentes. Iniciar a hidratação imediatamente, independente no local de atendimento. Exames complementares específicos, que são os obrigatórios, e aqueles inespecíficos, igual a gente já viu. E sem hipotensão, a gente caracteriza grupo C. Com hipotensão, a gente caracteriza grupo D. Então, aqui, vamos lá, aquele que não reagiu no B, e agora a gente caiu no C aqui, Leito de observação hospitalar, hidratação, reavaliação clínica e sintomáticos. E olha, vamos resumir. O paciente deve receber hidratação venosa na dose de 25 ml quilo em 4 horas. Está vendo? Em 4 horas. Está aumentando aqui, está diminuindo o tempo, aumentando a hidratação. Quando deverá ser reavaliado. Caso melhore, o tratamento de manutenção é o mesmo. 25 quilos, só que agora em 8 horas, e depois o mesmo volume em 12 horas. Esse esquema pode ser repetido por 3 dias. Caso não haja memória ou melhora, o paciente é classificado para o grupo D.
E esse grupo D, o que, que a gente faz? Hidratação, reavaliação clínica igual. E aqui está o nosso resumo. Para ser tratado como tal, o grupo D é hidratação venosa na dose de 20 ml quilo em 20 minutos, podendo ser repetido 3 vezes, com reavaliação de 15 a 30 minutos. E avaliação de hematócrito após 2 horas. Caso o hematócrito esteja em ascensão, deve fazer uso de colóides sintéticos de albumina na dose de 3 ml quilo hora. Tem melhora, sim ou não? Avaliar hemoconcentração, o hematócrito, ok? E se você tiver uma hiperidratação? Gente, é verificar sinais de insuficiência cardíaca, se tiver sim ou não, utilizar diuréticos. E sempre pensar aí também na UTI, ok? Para finalizar, a profilaxia da dengue não adianta. O único elo da cadeia de transmissão da dengue susceptível de intervenção é o mosquito. Então, devemos haver controle desse vetor. As medidas mais importantes consistem na erradicação dos criadores peridomiciliares do vetor. A gente vê várias campanhas aí. Senhores, muito obrigado mesmo e valeu por compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Até a próxima videoaula.